Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Seja bem-vindo e bem-vinda aqui a esse canal. Você que está aqui pela primeira vez, já convido você a fazer esse estudo bíblico comigo todos os dias. Nós estudamos a palavra de Deus seguindo o método A Bíblia no Meu Dia a Dia de Monsenhor Jonas Abib. Já ouviu falar desse livrinho? Pois é, aqui nesse canal nós estamos dedicados a fazer o estudo por este método. Convido você a fazer junto comigo. Vamos rezar? Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Carta aos Colossenses, capítulo 1, versículos de 21 a 23. Vós éreis outrora estrangeiros e inimigos pelo pensamento e pelas obras más. Mas agora, pela morte, ele vos reconciliou no seu corpo de carne, entregando-o à morte, para diante dele vos apresentar santos, imaculados e irrepreensíveis. Contanto que permaneçais alicerçados e firmes na fé e sem vos afastar da esperança do Evangelho, que recebestes e que foi anunciado a toda criatura que vive debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, fui feito ministro. Palavra do Senhor, graças a Deus. A carta aos Colossenses, nesse início, traz a continuação desse hino cristológico que nós vimos ontem, né? Dos versículos 15 a 20, e agora do 21 a 23, e também seguintes, ele continua um pouco nessa perspectiva. Mas o fechamento mesmo desse hino acontece aqui. Se a gente for ver textualmente, como nós costumamos seguir os subtítulos que a Bíblia nos traz, nós fizemos a separação desses 3 versículos. E nós já identificamos aqui a continuidade, né, desse princípio eterno, mas também ordem de Deus. Aqui no meio disso, né? Versículo 23 aqui é uma ordem. E quase que a gente não identifica essa ordem como tal. Para você que está fazendo método junto, né? Você já percebeu que nem toda ordem ela vem com tanta clareza, assim, num verbo forte, imperativo, mas ela vem mesclada junto com outras realidades. Quando a gente começa a fazer o método lá na primeira carta de São João, a gente vê coisas muito claras, muito bem definidas. Não só lá, em outros trechos da Bíblia também. Mas alguns outros trechos a gente precisa estar mais atento. Como alguém que procura pérolas preciosas, né? Eu não sou e nunca fui de garimpar, né? Mas já ouvi muitas histórias a respeito do garimpo, em que o olhar do garimpeiro ele é minucioso. Às vezes você está num lugar onde ninguém dá nada por aquilo, aquelas pedrinhas, mas quando você começa a ver que existe um tipo de pedra naquele lugar, significa que outro tipo vai estar lá também. É uma expertise que aquele homem já tem, experiência. O agricultor, quando põe a mão no solo e pega assim com as mãos, ele sente a terra e já sabe dizer que tipo de planta dá para colocar ali naquele terreno, porque ele já conhece o chão, ele já tem experiência. A gente vai pegando um pouco mais de experiência ao ler a palavra de Deus
e já percebe que ali existem riquezas que podem ser encontradas. Assim como esta ordem aqui. Começa com o princípio eterno, versículos 21 e 22. Vós éreis outrora estrangeiros e inimigos. Estrangeiros, e a gente olha a raça, né? Inimigos de Deus. Assim, estrangeiros porque eram gentios, são um povo pagão, não são judeus. Então, de cara, não teriam acesso à promessa. E essa é a grande boa nova que Paulo anuncia. Que não é só para o povo judeu, é também para os gentios. Então, mas olha, ele está sempre lembrando do tamanho da gratidão que nós precisamos ter. Nós éramos estrangeiros e inimigos. Por quê? Porque nosso culto era pagão. Não só nós éramos pagãos, mas o nosso culto era pagão. Ou seja, nós não tínhamos Deus. Se a gente voltar lá na carta aos Efésios, no capítulo 2, também no capítulo 4, ele vai estar falando dessa realidade. Outrora eres trevas, hoje sois luz no Senhor, né? Vivei como filhos da luz. Ele vai mostrando para os Efésios que é graça ser salvo. Graça dupla, graça porque já é graça para o judeu, mas o judeu já estava ali dentro daquela redoma, vamos dizer assim, da promessa de Deus, mas o gentio, o pagão, não, o pagão totalmente fora. O judeu chamava o pagão, inclusive, de cachorro, de cão. Desprezado. Não, no povo escolhido somos nós. Então Paulo está lembrando a mim e a você disso. Que nós somos agraciados pela salvação. Antes éramos estrangeiros e inimigos pelo pensamento, porque a gente não tinha os pensamentos conforme a vontade de Deus, os pensamentos de Deus, e pelas obras más, porque não praticávamos a vontade de Deus. Não conhecíamos os mandamentos e vivíamos no pecado. Você pode se lembrar de como era a sua vida antes de você vir para a igreja, de você ter um encontro pessoal com Jesus. E eu espero que você tenha tido esse encontro. Se não teve, precisa ter. Que Deus lhe conceda isso. E eu digo para você, aqui no canal nós temos uma playlist chamada Seminário de Vida no Espírito Santo, que vai ajudar você a ter esse encontro pessoal com Jesus. Mas enfim, você voltando para a igreja, você estando na igreja, no momento em que você volta para Deus, esse momento você deixou de ser estrangeiro, deixou de ser inimigo. E veio para deixar de ter as obras más, para começar a fazer a vontade de Deus. Como é que a gente faz a vontade de Deus sem a gente conhecer? A gente precisa conhecer. Para conhecer precisa ouvir. E ouvir é, sobretudo, ouvir a sua palavra. Então, o estudo da palavra de Deus, o que você está fazendo agora, o que você tem feito, a sua perseverança é permanecer. E aqui Paulo vai entrar nisso. Já, já. Mas agora, versículo 22. Pela morte, ele vos reconciliou no seu corpo de carne. Nós fomos reconciliados por causa do sacrifício de Jesus. Por isso, nós, quando olharmos para a cruz, temos que ver não só a cruz, mas o crucifixo, o crucificado. Para lembrar que, mas tem a ressurreição. Claro que tem, ninguém está negando a ressurreição. Mas o sangue derramado de Cristo, ele nos salvou. Quando Jesus diz que a cruz é escândalo, ele não fala só da cruz. Ele fala Cristo e Cristo crucificado. Cristo crucificado é o escândalo para os judeus, porque era a pior morte possível. É a loucura para os pagãos que não creem em Deus. Loucura, cara. Dar a vida numa cruz, maluco. Mas para quem crê, Cristo crucificado é
sabedoria de Deus e poder de Deus. Por quê? É por seu sangue que nós fomos salvos. Então Paulo está nos lembrando disso. E por que Paulo sempre lembra disso? Agora, depois, e numa carta, em outra, em outra, em outra, porque isso nunca pode sair da frente dos nossos olhos. Isso jamais pode ser esquecido. Os anos podem se passar na nossa caminhada, a gente pode conhecer muitas outras riquezas maravilhosas da fé, mas a fundamental e indispensável é essa. Fomos salvos pela graça de Deus, que mandou seu Filho para dar a vida, derramar o seu sangue divino, para nos salvar. Isso sem a gente merecer, sem a gente ter feito nada para merecer. Fizemos o contrário, inclusive. Fizemos de tudo para não merecer. Mas o amor dele é tão grande que ele ultrapassou tudo isso. Pegou todos os nossos pecados, tomou sobre si e destruiu na cruz. É isso que Paulo está nos mostrando. Seja grato, Jarles. Sempre. Nunca esqueça de que quem te salvou foi Jesus. E aí ele continua. Entregando o seu corpo à morte para, diante de Deus, vos apresentar santos, imaculados e irrepreensíveis. Esse é o trabalho de Jesus. Vim nos resgatar e apresentar para Deus. Santos, imaculados e irrepreensíveis. Só que aí entra a nossa coparticipação. Contanto, aí é a ordem, junto com o princípio eterno. Contanto que permaneçais alicerçados e firmes na fé. Então está nos mandando. Eu preciso estar alicerçado e firme na fé. Isso é a minha perseverança. Sem vos afastar da esperança do evangelho que recebestes e que foi anunciado a toda a criatura que vive debaixo do céu e do qual eu, Paulo, fui feito ministro. Ele assume sua responsabilidade. E eu fui feito ministro para anunciar isso, sobretudo para os gentios, para os pagãos. Só que tudo isso que Jesus fez pode se perder para você e para mim se nós não permanecermos alicerçados e firmes na fé. Gente, alicerçado é uma palavra fortíssima. Você não faz construção nenhuma sem alicerce. E quem faz é maluco. Por quê? Porque vai cair. Se é que consegue continuar a construção, né? Se é que consegue terminar. E Jesus explicou isso. Ele falou no final do Sermão da Montanha, a parábola. Ele falou, ó, quem ouve essas minhas palavras e as põe em prática, escuta e faz. Ouve e realiza, e vive. Quem faz isso é semelhante a um homem que constrói sua casa sobre a rocha. A rocha é o alicerce dele. E a casa é construída. Mas quem não ouve, ou quem ouve e não põe em prática, escuta a palavra, mas não faz nada, não vive, não procura obedecer. Quem ouve aquilo que é de Deus e não vive é semelhante a quem faz o quê? A quem constrói sobre a areia. Vai vir a chuva, a enchente, o vento, tudo sobre as duas casas, mas só uma vai ficar em pé. Essa parábola que Jesus contou lá no Sermão da Montanha diz da nossa salvação. Paulo está trazendo essa realidade numa palavra: alicerçados e firmes na fé. Essa expressão que Paulo usa, nós podemos olhar para a parábola que Jesus contou e entender plenamente o que ele quer dizer. Nós precisamos estar alicerçados e firmes na fé. Se um alicerce é mal feito, ele não dura, gente. A gente tem que escolher bem o terreno e fazer bem a fundação da casa, o alicerce, para que isso se mantenha. Eu já fiz alicerce de casa.
Não sou pedreiro. Mas aprendi com meu pai, que também não é pedreiro, mas é habilidosíssimo com coisas manuais. Pegou um livrinho chamado Mãos à Obra, os antigos vão saber isso, não sei se ainda existe, e construiu várias casas. Inclusive a casa em que nós moramos durante muito tempo, a casa em que ele mora hoje, construiu. A casa que outras pessoas moram, reformou. Mas um dos maiores cuidados que meu pai sempre teve foi o quê? Alicerce. Se o alicerce não for bom, não adianta. Então, lá tinha a fundação no tamanho certo, tinham as pedras, tem as ferrações, a amarração dessas ferrações, né? O concreto, que tipo de traço é feito nesse concreto para que ele fique forte. Meu pai sempre colocava um pouquinho a mais para ficar mais forte, para garantir. E aí, graças a Deus, as casas estão lá, não tem rachadura, não estão tombando. Por quê? Porque foi bem alicerçado. Estão firmes, estão fortes. Nós precisamos disso. Bom alicerce na nossa fé. Significa o quê? Significa vida eclesial, vida na igreja. Significa que eu preciso participar da minha comunidade paroquial. Eu preciso frequentar as reuniões, eu preciso me engajar em alguma coisa, eu preciso ir à missa não só no domingo, mas também fazer algo a mais. Eu preciso da palavra de Deus, que é o que você está fazendo agora, que bom, graças a Deus. Mas eu preciso perseverar nessas coisas para crescer, para evoluir, para ser firme e alicerçado na fé. A gente só vai a gente só vai tomar posse de toda a graça de Cristo se nós nos mantivermos alicerçados e firmes na fé dele. Vamos anotar no nosso diário? Ordem de Deus, versículo 23. Contanto que permaneçais alicerçados e firmes na fé, sem vos afastar da esperança do evangelho que recebestes e que foi anunciado a toda criatura que vive debaixo do céu e do qual eu, Paulo, fui feito ministro. E princípios eternos, dos versículos 21 ao 23. 23 também é princípio eterno, porque ele fala dessa verdade que lhe foi anunciada. E essa esperança, isso não muda. Para todo aquele que quer permanecer firme na fé, precisa ter essa atitude. Então, princípio eterno também. Anota também a mensagem de Deus para você hoje, como colocar isso em prática na sua vida. Para você que é novo aqui no canal, seja bem-vindo. Eu quero convidar você a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixar um like, porque esse like evangeliza, viu? Vai para mais pessoas e essas pessoas vão ser tocadas pela palavra de Deus. Também vou deixar aqui uma playlist para quem não sabe como se faz o método e quer aprender primeiros passos no diário espiritual. E logo, do lado, a playlist que ensina o método, que é a playlist da primeira carta de São João. Que Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.